Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Acordei. Acordei não, gente, já são meio-dia já, tá? Já trabalhei bastante aqui. O que eu tô fazendo, gente? Aquele tapete pré-histórico. Até hoje meu enteado perguntou pra mim, né? Se estava tudo bem, o que tava fazendo. Eu falei, eu tô bem, tô costurando o tapete pré-histórico. Ai, gente, quem não sabe a história do tapete pré-histórico? É que eu peguei essa encomenda pra fazer a primeira vez que eu faço essa peça. E é uma peça grande e eu não gostei nem um pouco de costurar. Nem um pouco, né? Fazer, nem foi eu que fiz, né? Foi uma tia minha que fez. Ó, o pontinho dela é bem bonitinho, bem pequenininho, né? É bem lindinho mesmo. E ela tem acho que é tendinite ou é bursite, eu não sei. E ela falou assim, Gi, eu comecei a costurar o tapete, mas não vai dar pra mim não. Começou a doer muito meu braço, não vai dar certo. Eu falei, não, tia, pode deixar. Eu costuro, então. Que ela já tinha feito todas as pecinhas, né? Eu falei, não, deixa comigo. Gente do céu, de qualquer maneira eu ia ter que fazer, porque ela não conseguiu mesmo, né, coitada. E é um negócio que vai doendo tudo mesmo, gente. Eu comecei a costurar aqui, acho que era umas 9h30, mais ou menos. É um negócio que não rende muito, mas tá sendo bem melhor aqui em cima da mesa, que essa mesa aqui, ela não é assim muito alta, então eu consigo colocar os braços aqui, ó, sem que ele fique alto, sem que fique muito baixo pra eu ficar curvando, então ficou muito boa aqui essa altura pra eu costurar eles, né? E aí tô aqui costurando, né? Nem vou fazer mais nada da minha vida sem terminar essa peça aqui, gente. A não ser à tarde, que daí eu acho que vai bater a canseira, vai doer um pouquinho aqui atrás, né? De qualquer maneira, vai doer. Então, hoje eu vim começar o vídeo com vocês, né, pra gente não ficar sem conteúdo e pra responder uma inscrita, tá, pessoal, que deixou aqui o comentário pra mim, é a Sheila, tá? A Sheila perguntou assim pra mim, oi, comentou, né? Oi, eu estou sempre aqui acompanhando os seus vídeos, vi sua camiseta, você é mãe atípica? Eu arrematei, né, gente, as peças dos 20 avulsos, né? E aí eu tava no final do vídeo que eu tinha saído e tal com a camiseta do autismo, né? E sim, Sheila, eu sou mãe atípica, né? Eu sou mãe biológica do João Marcos. Hoje ele tem 16 anos, tá? Tem 16 anos, fez, né? 16 anos, dia 25. Ó, gente, eu vou conversar com vocês, tá? E vou aqui costurando aqui pra ver se vai. O João Marcos, ele já tem 16 anos, né, de idade. É uma benção na minha vida. Ele não está aqui, tá de férias. Primeira vez, gente, que ele sai, foi lá pra casa da avó dele, em Curitiba. E eu tô, assim, a mesma gente sabendo, né, que cuidam bem, e que ele já não é mais, assim, aquele menino tão inocente, né? E é pra mãe, os filhos sempre vão ser inocentes. Mas mesmo assim, a gente fica, assim, um pouco preocupado, né? A primeira vez que ele sai, pela nossa vontade mesmo, ele nem ia, tadinho. O pai dele até falou, olha, eu tô deixando você ir porque você quer muito mesmo ir e porque, né, o pai vai te dar esse crédito aí de confiança, que na verdade ele tá na casa da mãe, né, do meu ex-marido, né, o pai dele. E então eu falei pra ele, ó, é você que vê, né, você que sabe como que é lá, como que funciona, você que vê. E aí então, gente, desde o ano passado, quando ele voltou de lá, ele já começou a falar. Mãe, conversei com a Vaneuza, ela falou que vai vir me buscar final do ano pra passar as férias lá, e eu quero muito ir, mas o pai não vai deixar. Mas se a avó falou que se você deixar, eu posso ir. Falei, filho, não posso passar por cima da autoridade do seu pai, até porque, né, você tá indo na casa da mãe dele, não posso. Mas assim, do ano passado pra cá, né, dos 15 agora pros 16, a gente vê assim que ele evoluiu bastante, sabe? Continua assim mesmo, meninão alegre, né? Pra gente sempre vai ser criança, mas ele já, assim, mudou bastante já, sabe? Tá bem mais maduro, né? Vamos dizer assim, agora. E aí, esses dias, né? Segunda-feira passada, no caso, ele tava posando aqui, ele ficou quinta, sexta e sábado. Não, sexta, sábado, domingo, segunda-feira cedo, eles mandaram mensagem, né? Porque quando a avó dele vem, mesmo que ele esteja aqui em casa, ele já avisa, ó, a avó Neuza vai chegar. Aí eu já pego e já sei que eu tenho que devolver ele, né? A gente brinca assim, devolve meu filho, né? Pra ele ir pra lá. Daí cedo, a Kelly mandou mensagem, né? A madrasta dele.
Ah, a Vanilza tá vindo pra cá, vai dar uma passadinha bem rápida, que diz que tá cheio de serviço lá, tá assim muito apurada lá, então ela não vai ficar muitos dias aqui. Eles só compraram um carro aqui, vão vir buscar esse carro e depois, né, eles eles vão embora, vão chegar de madrugada e vão sair no outro dia cedo, já depois que resolver os negócios do carro. Aí eu já pensei, falei, bom, então de certo que ela não vai levar o João, né? Porque se ela tá cheia de diária pra fazer, tá com pressa e tal, não vai levar ele. Ah, não foi 2 horas depois, eles já mandaram mensagem que, né, se a gente desse essa confiança pra eles, eles iam, né? Eles iam levar ele pra lá. Ai, gente do céu, a gente fica assim, né, meio com o coração na mão. Eu tenho medo de tudo, eu tenho medo da estrada, eu tenho medo, né, que daqui lá não é assim muito longe, não. Umas 4 horas de viagem rápida, umas 6 horas assim, bem tranquilo, sabe? Não é assim aquela viagem longa, longa, não. Aí eles saíram na terça-feira, depois do almoço, e diz que volta agora, né, na segunda agora, na terça-feira agora, antes do Natal, porque ele combinado é que eles iam devolver ele no Natal. Mas eles vêm de vez em quando mesmo, aí eles vão passar o Natal aqui e vão devolver o filho, gente do céu. Nossa, a gente, esses dias aí agora que ele saiu, né? Ele foi assim, dá uma passagem assim na cabeça da gente, né? Porque a gente vê assim a evolução, né? E como que tudo que a gente já passou. Eu creio, né, Sheila, que se você está perguntando, né, você também deve ser uma mãe atípica aí, né? E você sabe que independente, né, de como nossos filhos se desenvolvem, não é só, né, os nossos filhos, mas acho que toda mãe assim, a gente tem aquela proteção, né? E aí quando agora ele foi, me deu aquela sensação assim de nossa, tudo que já passou, tudo que aconteceu, né? Problemas escolares, dificuldades ali na interação, na socialização, tudo, tudo, né? Passou assim, tipo um filme na minha cabeça e eu falei, tô velha já, meu, meu passarinho já quer sair do ninho. E, nossa, lógico, né, que tem algumas mães aí que estão assistindo que talvez não saibam o que é uma mãe atípica, né? Uma mãe atípica é aquela mãe diferente, por quê? Porque ela tem um filho, né, diferente, que precisa de mais cuidados, né? Precisa de mais atenção, terapias, né? Muitas coisas assim, né? Então, eles deram esse nome, né? De mãe atípica. Depois nós vamos procurar ali pra eu falar certinho pra vocês, mas é mais ou menos isso, tá, gente? É uma mãe assim diferente, né? Embora que toda mãe tenha a sua preocupação, que nem eu falei aqui, nós já temos aquela carga, né, de saber que para aquele cidadão, né, se desenvolver, para aquela criança, para aquele menino, para que aquela menina se desenvolva bem, a gente precisa batalhar para fazer acontecer, né? Então, assim, sobre esta mãe já vem uma carga muito grande. E aí também, né, gente, não é todos, né, que se desenvolvem da mesma maneira, né? Já que eu vou falar um pouquinho aqui sobre o João, mas assim, né, tem crianças que demoram para falar, né? As mães sofrem porque elas às vezes não conseguem compreender, né, se o filho tá doente, não consegue dizer o que que tá acontecendo. Então, assim, são vários, né, vários várias questões aí que envolvem o emocional das mães, inclusive as mães, né, de autistas, as mães atípicas de autista, elas têm até direito a tratamento psicológico, porque assim, é uma sobrecarga bem forte mesmo que tem, né, sobre aí a nossa vida, porque a gente, né, como eu falei, qualquer mãe já quer fazer de tudo do bom e do melhor pro seu filho. E ainda no nosso caso, né, que ainda tem, né, a dificuldade de ter que fazer aquela criança ali se desenvolver é uma responsabilidade muito grande, né? Eu já passei muito por isso, já chorei muito, sabe? Hoje eu lembro, assim, por conta das coisas que eu chorei já, né? Nas coisas que estavam acontecendo ali naquele momento, que eu falava, nossa, pra que eu sofria tanto? Mas é desse jeito, né? Por um filho a gente sofre mesmo, né? E aí então eu vendo ele sair aí esses dias, eu fiquei assim, sabe, meio pensando, falei, meu Deus, aonde estamos, né? Já tô velha já, meu passarinho fugiu da gaiola. Mas vamos lá, gente. Então, o João Marcos, né, ele nasceu de parto cesárea. Minha gravidez, assim, foi uma gravidez boa. Não considero, assim, que tenha passado por problemas, assim, de saúde. Passei uns estresses aí, uns nervos, né?
Mas assim, nada assim muito que me abalasse. Eu sempre fui muito calma, sempre, sempre, sempre. E assim, às vezes sempre uma coisa que diz que não é boa, né? É a gente guardar assim os nossos problemas para nós mesmos. Eu sempre fui assim, né? Podia estar acontecendo alguma coisa, eu, né, não, isso aí vai passar, isso aí é problema meu, vai ser resolvido. E a minha gestação também foi assim. Por mais que eu tive assim alguns problemas, sabe? Eu fui, né, vivendo após dias, né? E aí eu era uma pessoa bem magra, gente, bem magra. E aí quando eu engravidei do João, eu passei muito mal mesmo. Nossa, lembro até hoje. Foi assim uns 3 meses, né? Assim, muito mesmo de enjoo mesmo. Nossa, muito. E aí, depois que acabaram ali os enjoos, eu, né, aproveitei para comer tudo que eu podia na minha vida. E eu fui, acho que até uns 6 meses, 7 meses, assim, comendo bem e não engordava, gente. Não engordava. E depois dos 6 meses, mais ou menos, para 7, eu comecei a engordar e a inchar mesmo. Meu médico falava que aquilo lá só podia ser líquido, porque a gordura não ia aumentar tanto. Eu só sei que quando eu engravidei do João, né, as minhas primeiras pesagens que eu fiz, eu tava com 50 quilos, assim, eu acho que no máximo, porque quando eu comecei a fazer o pré-natal, eu já tava, assim, acho que umas 3 semanas passando mal, e eu pesava 53 quilos, né? Acho que por volta aí dos 50 quilos. Eu até tenho minha carteirinha até hoje ali, de, do, da gestação, né? E aí eu passando mal, e depois disso eu resolvi comer, né? Aí, gente, eu só sei que desses 50 quilos mais ou menos que eu estava, quando eu fui ganhar o João, eu tava com 85. E esses, né, 20 quilos aí vamos pôr, eu engordei 30 e poucos quilos, né? Mas eu acho que pelo menos uns 20 foi aí dos 7 meses até eu ganhar o João. Foi muito peso. Eu enchei muito, assim, o meu pé já é inchado até hoje. As meninas lá do grupo vê de vez em quando eu mando a foto do meu pé lá. Ele incha até hoje, assim, mas fiquei muito inchada demais. Eu tinha uma tornozeleira, assim, que ela até caía, assim, larga, assim, no pé. Eu usava a tornozeleira naquela época. Aquelas, né, vinha um monte de pingentinho, assim, eu usava. E ela era larga, porque eu sempre gostei de comprar bem larga, sabe? Pois eu, no final eu nem consegui usar ela apertava tanto que eu engordei, enchei tudo junto. Então, se for para falar assim de problema na gestação, esse foi o único problema assim que eu tive, né? Foi esse aumento de peso aí bem significativo, né? E mas também, como eu falei pra vocês, eu comi muito, gente, comi muito mesmo. Eu comia de tudo, eu queria comer de tudo e eu pensava, não, depois eu recupero, porque como eu sempre fui muito magra e aquela magra de ruim, eu não me preocupava muito não. Eu falava, depois eu emagreço, nunca mais, eu continuo cheinha. O João já tem 16 anos. Então foi assim, né, até, digamos assim, até ele nascer. Ele nasceu, né, foi tudo bem. Eu queria muito ganhar normal ele, né? Então eu fiquei assim adiando o máximo que eu pude, o máximo mesmo, gente, que eu pude o meu parto. Eu falava pro doutor, não, vamos esperar até na semana que vem. Por quê? Porque ia virar lua, essas coisas. E eu achava que ia acontecer, né? Do meu garoto querer sair da barriga. Eu até brinco, né? Se não é tirado, tava lá na barriga até hoje. E o doutor falava assim, Gisele, mas nós já conversou, nós não podemos esperar mais, você não vai conseguir ganhar esse menino normal. E eu pensava, mas como não vou ganhar o meu menino normal? Gente, eu era atleta. Eu joguei bola dos meus 14 anos até eu engravidar do João, assim, sabe? Jogar de 3, 4 horas seguidas, assim, no dia. Ia pra quadra, descia às 7 horas da noite, né? O meu esposo, meu ex-marido, né? Na época, às vezes, também jogava, né? Tinha os dias que ele ia, tinha os dias que eu ia. Então, assim, eu jogava muito. Eu ficava, sei lá, tinha dia que eu descia pra quadra às 7 horas, enquanto não acabava o último horário, tava lá e jogava, quando, tipo assim, era o dia das mulheres jogar, né? Jogava um horário das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10, às vezes faltava, eu ia, emendava tudo, ocupando a vaga das meninas, e eu falava, como não consigo? Como que eu não consigo, doutor? Eu sou um atleta. E ele falava, não vai nascer, não vai nascer, nós vamos ter que fazer cesárea desse menino. E a gente já fica aquela na cabeça, né? Esse médico não quer fazer minha cesárea porque ele quer o meu dinheiro do meu parto normal, porque ele quer meu dinheiro, né? Só sei que eu consegui, gente, fazer ele esperar 2 semanas, mas daí o João não nascia e eu inchando cada vez mais. Teve uma semana que foram 5 quilos, assim, de peso, sabe? De uma pesagem pra outra, assim.
E aí eu pensei, falei, não. Aí quando ele falou assim, olha, não dá mais, é por sua conta e risco. Aí eu falei, não, então agora, epa, como assim, né? Eu não entendo nada dessa parte, então se ele tá falando que tem que ser, né? Então a gente marcou a cesárea. Eu tinha ido lá no consultório dele numa sexta-feira, daí a gente foi, o parto do João foi acho que numa terça, se eu não me engano. Só sei que na segunda ele não podia, daí foi na terça. E aí fizemos, né, a cesárea, foi tudo bem. Eu passei maravilhosamente bem, gente. Eu não senti assim dor, né? Eu vi lá que algumas meninas, né, sofreram bastante, com muita dor, né? Nossa, eu não tive assim problemas não. Parecia que nem tinha acontecido nada. E o João não quis mamar de jeito nenhum. Já eu acho que isso foi assim a primeira coisa que eu notei muito diferente nele. Tem criança que não mama? Tem. Só que eu notava assim, né, que o João, ele parecia que ele começava a mamar e parece que ele tinha um pouco de nojo, sabe? Ele mamava, daqui a pouco ele começava a empurrar, empurrar, e a gente ponhava e ele empurrava, empurrava. A gente via que não era uma coisa normal, porque os filhos querem ficar grudadinho com a mãe, né, desde quando eles nascem, e ele não queria. Aí foi, até que nós fomos tentando, daí tem aquele bico, né, de silicone que coloca no peito, daí ele mamava um pouco mais com aquele bico, mas não muito. Eu até brinco, né, falei esses dias nos vídeos que ele mamava pra sobreviver, não era porque ele tava com fome, nem nada, não, era só pra sobreviver mesmo. Depois ele já começava a me empurrar e não queria nem saber. E aí a gente foi até 5 meses assim, sabe? Mas sempre do mesmo jeito, desde quando ele nasceu. Ele só mamava, ele começava ali a rejeitar, a refugar, né? Não querer mais o peito ali de. Nossa, de jeito nenhum. Não queria nem, sabe? Nem. Era uma coisa assim que eu não compreendia, mas eu achava assim, não, isso não é muito normal, sabe? Mas tudo bem. Aí uns 5 meses eu comecei a encasquetar, que esse menino tava magro e ele não mamava direito, que ele tinha que mamar melhor. Daí foi, né? Ele não teve jeito mesmo, gente. Ele acabou, né? Parando mesmo ali de mamar. Opa, tem uma aqui. Ele acabou ele mesmo parando por conta ali de mamar. E eu fiquei muito, nossa, muito triste, muito desesperada, muito agoniada. Porque era outra coisa também que eu tinha na minha cabeça, né? Que eu queria amamentar até 8 meses. E aquelas coisas que a gente formula e na maternidade nada é do mesmo jeito, né? E aí então eu comecei a dar mamadeira pra ele e, gente, e foi a mesma coisa. Ele mamou, assim, no começo, até mais ou menos. Lá por uns 9 meses, mais ou menos, ele começou a rejeitar também. Ele, né, ele empurrava a mamadeira, mesma coisa que ele fazia comigo. Ele mamava, depois ele começava a empurrar, a rejeitar, não queria nem saber, e eu voltei toda aquela agonia de novo. Mas nesse processo aí, gente, até uns 9 meses, ele foi uma criança saudável. Nossa, não ficava doente por nada. Nunca gostou de dormir no colo. Também era uma coisa que os outros achavam muito engraçado, mas eu acho que já era, assim, uma característica bem forte, né? Do autismo ali, a não querer o toque, sabe? Ele dormia assim sozinho, gente. Eu lembro até hoje, o dia que eu cheguei em casa, né? O berço dele é do lado, assim, da a cama e o berço. E eu cheguei, né, tomei banho, tudo, ele mamou um pouco e daí foi pra dormir. Ele não dormia. Aí só sei que o pai dele catou ele, colocou ele lá no berço, começou a passar a mão assim na testa dele, mas foi 2 minutos e ele dormiu. Dali pra frente, era só assim que nós fazíamos ele dormir. Às vezes mamava assim um pouquinho, daí dava umas cochiladinhas, sabe, dormia, mas falar assim, que alguém chegava lá e ficava balançando ele pra ele dormir, nunca, gente, nunca. Ele não dormia de jeito nenhum, ele ficava irritado, ele ficava bravo, assim, sabe? Ele gritava de irritado, você via que era um show de bravo mesmo. E aí foi assim, dormia bem, né? Às vezes, assim, quando ele ele sentou, né, com 5 meses, e às vezes a gente saía pra algum lugar assim, tentava fazer ele dormir no colo, pois ele não dormia. Tinha que pegar, colocar a coberta dele no chão, ele deitava no chão e ali ele dormia, gente. Olha, era uma coisa assim que você falava, mas por que, né? Uma criança quer colinho, quer. Não, não tinha condição, gente. E a gente achava tudo muito bonito, tudo muito independente, mas já era uma das características, né, dessa rejeição que tem, assim, do toque, né, do sufocamento, do aperto que a gente faz, né. E aí, nesses 9 meses aí que ele começou a querer largar também a mamadeira, eu falei, e agora o que eu vou fazer com esse menino? Ainda não come muito bem, né? Até que papinha ele comia muito bem. Alguns alimentos ele comia, mas pra mim o leite, gente, era essencial, né?
Ainda mais que ele não quis o meu leite logo cedo. E aí ele começou, né, a ver. O pai dele comia leite com bolacha, assim, na caneca, ele começou a pedir também. Daí começou a passar a comer leite com bolacha de manhã e à noite. De manhã à noite, era como se fosse mamar, era na hora de dormir. Ele mamava aquilo ali. E a mamadeira, gente, foi a mesma coisa do peito, assim. Lá na beira lá na cama, né? Assim, a gente via a cozinha, assim, lá no fundo. Então, eu tava fazendo mamar e ele tava chorando, pedindo. Quando eu chegava com a mamadeira, gente, lá na cama, pois ele virava assim pro lado, ele empurrava, ele gritava, daí você tirava a mamadeira, colocava a mamadeira em cima da cabeceira da cama. Ele começava a pedir, chorava, você catava a madeira e põe na boca dele e ele gritava. Nossa, mas foi assim, mais alguns 2 meses ali bem difíceis até ele resolver comer a bolacha. Eu desencuquei também, falei, não, já tá comendo, já tá comendo bolacha, já tá comendo comidinha já, que ele comia muita só legume e verdura, assim, né? Nossa, ele era rosado, gente, rosado, assim, as bochechas dele. Tem lá no meu Facebook, lá, as fotinhas dele, assim, quando bebê. Ele comia muito cenoura e beterraba era direto, assim, sabe? Ele era até rosado, ele. Aí ele cresceu como uma criança normal, andou ali com 9 para 10 meses, né? Aí depois ele caiu, depois ele ficou com medo de andar, voltou a andar de novo com 1 ano e 2 meses. Mas ele sempre foi, assim, muito certinho, assim, nessa questão, assim, de evolução, sabe? A única coisa, assim, que a gente notava muito é essa questão, né, de não falar muito, ou de não falar, né, ali na hora, no momento ali, né, certo de falar. E também essa socialização, né? A família do pai dele, eles sempre fizeram, assim, muito almoço, é, de família, sabe? Dia das Mães reúne todo mundo, aniversário de não sei quem reúne todo mundo. Nossa, quando a gente ia era uma tristeza, porque era só chegar lá, né? Quando ele era, assim, menorzinho, 2 aninhos por aí, antes disso, né? Um queria pegar, o outro queria brincar, né? E ele era a coisa mais linda, não é porque era meu filho, não, gente, mas ele era a coisa mais linda. E todo mundo queria pegar ele. E aí ele ficava bravo, ele ficava irritado, ele não queria nem saber. Muito brabinho mesmo. E aí tinha que deixar ele, colocava ele lá no chão, dava assim tipo uma latinha pra ele, né, que seja lá de que margarina, por exemplo, assim, ele ficava brincando com as pedrinhas ali um tempão. Não dava trabalho, mas falou de pegar, de querer brincar, pronto, começava a choradeira. Teve vezes assim que já tava assim tão forte essa questão da gente ir no almoço depois que já tava todo mundo, sabia que todo mundo tava indo embora, pra que ele não sofresse, né? Porque a gente via que ele sofria ali naquela hora que chegava e todo mundo queria ver, queria brincar, queria pegar, né? Quem diz, não queria nem saber. E aí foi crescendo uma criança normalzinha, por volta de uns 2 anos, né? Eu levei ele num pediatra para ver a fimose. A fimose é quando, né, a pelezinha do pipizinho ali não retrocede ali, né? E aí começa a dar umas inflamação, umas coceirinhas. Eu lembro que ficou meio vermelho, assim, porque daí ele não deixava pegar pra lavar também, né? Que era outra dificuldade que a gente tinha, ele não deixava. E aí eu levei ele num pediatra que tem aqui na minha cidade, que agora ele tá atendendo em outra cidade, mas ele é um médico, assim, muito bom, muito experiente, sabe? E aí ele fez a avaliação do João, ele olhou tudo lá, né? E aí eu tive que segurar o João pra ele olhar, né? Eu tive que, né, brigar com o João pra ver se o João ficava quieto, pra ele ver ele com calma, né? Pois ele não quis nem saber, ele gritava desesperadamente. Aí o médico, naquela calma, naquela experiência dele já, né? Ele falou assim, não, pode deixar ele, pode deixar. Aí a minha sobrinha tava comigo e ela ficou brincando com ele num cantinho lá e ele falou pra mim, olha, isso daí resolve assim, resolve assim, resolve assim. Mas escuta, você leva ele a uma escolinha, alguma coisa assim já? Eu falei, doutor, até queria, mas por enquanto não. Por enquanto ele só fica assim com a gente. Ele falou assim, então, eu achei ele muito nervoso, né? E ele não deixou em momento nenhum eu conversar com ele, não deixou assim eu examinar ele, né? Então, assim, são coisas que não são muito normais para a idade. Porque a criança só demonstra assim que não quer deixar ver quando ele sente dor, desconforto. E ele não, desde a hora que ele entrou aqui, ele tá com medo de mim, sem nunca ter me visto, né? Ele não tá, mesmo a situação sendo desconfortável, em nenhum momento assim ele conversou comigo. Então, eu acho que ele tá um pouco assim, atrasado na fala também. Então, você podia trazer ele, né, aqui na PAI. Nós temos que ele atendia nessa época ali numa salinha da PAI. Atendia no consultório dele na salinha ali
perto da PAI ali, sabe? Ele falou assim, você podia trazer ele para uma avaliação com a fono. Daí ela vai falar para você se tá tudo certo, né? Se tá certo essa questão aí. E eu falei, doutor, realmente, a fala mesmo, ele aprende a falar algumas palavrinhas e depois ele vai cortando. E era assim mesmo, gente. Ele aprendeu a falar água, né? E daí depois você falava, você quer água? Quer água? Quer água? Daqui a pouco ele não falava mais água, ele falava gum. Quer gum, né? Quer gum. Daí ele ia cortando. Mamá, mesma coisa. Bolacha, né? Que ele passou a comer bolacha em vez do mamá. Ele falava que era bolacha, depois ele falava que é ouxa, até hoje a gente brinca com ele, você vai querer ouxa? Porque ele ia diminuindo as palavras, eu não sei se ele ia esquecendo o que era, só sei que ficava tudo reduzido, sabe? E aí eu falei, doutor, realmente, né, aconteceu isso aqui, ele fala assim, ele falou assim, então, aí a fono vai saber dizer pra você, mas não é motivo de preocupação, não, né, experiência da pessoa, né, do doutor, ele falou assim, mas não é motivo de preocupação, não, tá, você pode ficar tranquila, mas é uma questão assim, né, que criança tem que ser avaliada de perto, e não é normal, assim, ele fica tão irritado assim comigo, né, sendo que eu nem causei nenhuma dor, nem nada pra ele. Eu falei, tá bom. Aí a gente foi, marcou, consegui marcar assim. Ai, cada vez que puxa, que parece que sobe um. A gente conseguiu marcar essa consulta com a fono e logo de cara, gente, que ela atendeu ele assim, ela já comentou, né? Ela já comentou. Ela falou assim, olha, ele realmente tem atraso bem significativo na fala e na interação. Então, né, a gente vai fazer mais uma avaliação, se você permitir, eu queria que você trouxesse ele aqui pro psicólogo ver ele, porque daí ela já tinha visto, só que eles fazem todo assim uma coisa assim para deixar a gente um pouco mais à vontade assim com essa questão aí, né? E aí foi que eu falei, não tem problema nenhum não. Aí ela falou assim, não, que às vezes os pais não gostam de trazer os filhos aqui na PAI para fazer avaliação, mas é um tratamento. Eu nunca tinha tido contato assim com a PAI, gente, mas é um órgão assim, nossa, é muito, eles são muito bons com criança, porque eles ficam só ali, né? Eles conhecem ali, né? Daí eu falei assim, não, eu vou trazer ele sim. Aí ela conseguiu marcar para outra semana já, a gente levou. E logo nas primeiras avaliações ele já falou, olha, seu filho, né, muito que provavelmente, né, ele tenha traços, né, de autismo, ele é muito novo. Mas assim, as poucas coisas que ele tem já é assim, bem gritante já, então provavelmente seja isso. E aí foi que ele falou, né, se eu era casada, tudo, se o pai do João queria ir lá, que às vezes as pessoas, como é uma novidade, as pessoas não entendem, os pais são um pouco mais difíceis, né, nessa parte, porque são mesmo, né, gente, os homens são tudo mais difíceis que nós. Daí eu falei, não, ele tem a mente super aberta, mas eu gostaria que o senhor mesmo explicasse pra ele, né, porque era novidade pra mim, né, gente, eu não fiquei assim, na hora, assim, eu não fiquei, como eles falam lá, né, que existe, gente, até um luto pós-morte, né, para essas questões aí do filho que vem com deficiência, por quê? Porque o que eles explicam, né, sobre o luto de morte do filho. Eles entendem que nós planejamos um filho, né, como eu disse, graças a Deus eu não passei por isso, mas eu já vi palestras, assim, de pessoas que passaram por isso. É muito triste de ver, sabe? É muito triste de ver. E graças a Deus, Deus dá força e a pessoa se recupera, né? É como se fosse uma depressão mesmo. Ele... o que acontece? A gente, né, tem a nossa... Desde o momento ali, né? Tem gente que já projeta o filho antes mesmo de acontecer a gestação, né? Então, assim, o que acontece? A gente planeja o nosso filho, né? A gente fala, nossa, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo. Tem gente que já tem até a profissão, já quer que o filho siga até a mesma profissão, né? Do pai ali, por quê? Porque o meu filho vai puxar pra mim, vai ser igual eu, vai estudar o que eu fiz, vai fazer o que eu fiz. Então, assim, tem toda essa questão ali, né? Deixa eu só ver que cor que vai aqui agora, gente, porque esses tempos eu costurei a cor errada aqui. Aí, ele falou, se você quiser, eu converso com ele. Não, tipo assim, o pai do João, ele foi super de boa, sabe? Ele não tivemos problemas, não. Ele entendeu logo assim, de cara. Eu não, nem ele nem eu passamos assim por esse luto. Mas assim, nós dois passamos por um medo de não conseguir, né? Tipo, o primeiro filho, eu já não era mais nova, né? Eu tinha 24, 25 anos. O pai do João acho que era uns 4 anos mais velho que eu, assim, nós não éramos mais novos, assim, jovens, mas ainda assim era uma novidade pra nós. Então tinha essa questão da fala, e daí a gente pensava, meu Deus, se esse menino não falar nunca, né? E sabe, assim, aquele monte de pensamento, mas assim,
a tristeza, né, de como se diz, esse menino não veio do jeito que eu queria, nunca tivemos, graças a Deus, gente, porque eu já vi palestras, né, de pai, assim, que ficou 6 meses numa cama chorando, porque o filho, né, tinha aí uma questão de deficiência, né. E aí tá, passamos por isso, ele ficou ali na PAI, estudou ali na PAI ali por até os 6 anos, né, porque ele não tem, como que é a palavra? Ele não tem, o QI dele não é comprometido, ele não tem o QI baixo. E não tinha, né? Na época a gente nem sabia quanto que era o QI dele. Depois a gente até fez um teste, a escola mesmo forneceu, sabe? Pra gente ver. Porque daí ele foi se desenvolvendo assim, bem, sabe? Eles até fizeram um teste de QI e ele é bem evoluído, sabe? Mas assim, na época a gente não sabia, então eles falavam assim: olha, aqui ele vai ter, né? As terapias, que é fono, TO, que é terapia ocupacional, e o serviço da psicóloga, né? Aí a gente vai conseguir fazer com que ele fique aqui a, por volta aí dos 5 anos e 8 meses, que é o que a Zapai, né, seguram aí nesses tratamentos. Depois ele já tem, né, que tem a vaga, né, para as outras crianças e sobrecarrega eles também. E aí essas crianças, né, no caso do meu filho, passou a ser responsabilidade do município, né? E aí ele foi até os 5 anos e 8 meses lá, daí matriculou ali, daí começou, gente. Ai, aí ali era tudo muito pequenininho, lá embaixo tinha muita informação, ele não queria parar na sala, gente, foi um sufoco. Eu morava no sítio essa época, eles ligavam, né, aí a minha comadre foi lá, a madrasta, né, a Kelly, ela foi lá descobrir o que tinha acontecido, ele não parava na sala, daí já entra toda aquela questão, assim, né, de um pouco de preconceito. A professora já perguntou assim, né, ai, mas ele toma algum medicamento? Porque ele é muito agitado, desde a hora que ele chegou aqui ele não parou um pouquinho, aí as mães já ficam doidas já, e eu já fiquei nervosa, falei, vamos lá nessa escola, e aí já começou tudo o fuzuê, porque nós temos essa questão, né, mesmo eu sendo calma, gente, já sabe, me desabei daqui de casa pra escola pra resolver um problema, porque a gente entende que a criança não consegue, e daí as pessoas que deveriam entender acaba que complica a nossa vida, né? A pobre da criança tem que se desenvolver ali no laço, ou ficar tomando remédio para ficar ali amarrado numa carteira escolar para que eles possam dar aula deles, né? E aí foi que aí eles, né, o João foi se acostumou, né, se habituou bem ali, tudo. Ele sempre foi muito esperto, muito inteligente, mas tem umas questõezinhas aí, né? Não é só isso, né, que envolve. Na verdade, uma das dificuldades maiores, né, dos autistas, né, é essa socialização, né? Então, uma hora ele estava agindo bem de um jeito, outra hora já estava do outro, e aí tinha esses comprometimentos e assim ia, né? Mas ele, gente, ele estudou ali, né? Daí quando foi de 7 para 8 anos que a escola começou a perguntar, né, do laudo, aí sim que eu levei ele no neuro mesmo. Porque ali na PAI tinha uma neuro ali. Só que para ela fechar laudo, eu não sei como que funcionava, mas ela não fechava muito. E a gente queria, assim, que quando fosse, né, a fechar um laudo, a gente queria uma pessoa, né, um profissional, assim, né, que entendesse mesmo do negócio, né. E ela atendia várias idades, né, então a gente queria um neuropediatra infantil mesmo. E a gente levou ele lá em Londrina, Dr. José Andrade, um médico muito bom. E do jeito que a gente chegou lá com todos os relatórios, todos, né? Que daí, assim, quando a gente vai levar, né, o nosso filho no neuro, para alguma questão assim, né, dificuldade, a escola já tem, né, que fazer seus laudos também, de fono, né, da pedagoga, já tem que fazer tudo pra gente levar pro médico, e o médico junto com aquele avaliação do comportamento escolar, né, e também da da, da, da de ver ali a criança, né, ele vai formar o laudo. Ah, mas do jeito que a gente entrou. Aí nesse laudo já tinha já o laudo do QI do João, né, que essa fono, ela não pôde fazer, porque daí ela era da PAI, daí quando ele passou na área escolar, ele pegou uma outra fono, e aí essa fono, ela fez a avaliação de QI nele, deu acho que 115, gente, o QI do garoto, com 7 anos de idade. Eu falo pra ele, filho, você é esperto, você é inteligente, só falta você aprender a usar esse cabeção, meu filho de Deus. E ele é bem esperto, tem coisa que eu não consigo fazer. O carro mesmo nosso, ele veio com um e-mail lá do
do rapaz lá, sabe, um rádio que ele colocou GPS lá, veio com o e-mail do rapaz e nós não conseguia tirar. Quando foi um dia ele falou assim, não, eu vou tirar esse negócio daí, ele foi e conseguiu. Ele é bem esperto, assim, sabe? Aí o médico leu tudo aquilo lá e falou assim, olha, eu não preciso nem ler essas coisas que tá escrito aqui, né, pra dizer que sim, ele tem traços e muito que possivelmente ele é um autista sim. Agora eu quero que você me fale como que ele é aí, né, na sua casa, que jeito que ele é, porque depois, se precisar, eu leio aqui. Aí eu falei, né, doutora, foi assim, foi assim, foi assim. Ele falou, não, eu já vou até fechar o laudo de vocês, que às vezes demora, né, um certo período, né. Ele falou assim, hoje você já vai sair daqui com ele laudado já, que ele é, né, um autista, tá? E aí foi assim que aconteceu. E aí, nossa, gente, assim, eu falo pra vocês, eu levei lá, né, porque naquela época lá, precisava, logicamente, né, tinha dinheiro para pagar consulta, que não é mais barato. Hoje em dia, uma consulta com esse médico tá 500 e poucos reais, pelo que ouvi aí falar, sabe, 500 e poucos reais. E aí, eu levei ele num médico bom, mas que coisa mais maravilhosa que é você ir em um médico que entende. Porque assim, antes de levar o João nele, teve uma época que a gente levou numa doutora também em Londrina, uma doutora super conceituada e não sei o que, aquele monte de coisa, né? Que olha, a mulher, gente, ela tem assim uma prateleira de vidro e tinha ali, parece que ficou ruim, né, gente? Deixa eu baixar um pouco aí. Uma prateleira de vidro e ela tinha um monte de bichinho assim, sabe? Dinossauros. Dinossauros, umas árvores lá dentro daquela vitrine dela, parecia uma vitrine mesmo. E do jeito que nós entramos naquela sala, o João, ele fazia assim, uau! Gente do céu, quando ele entrava numa casa, ele era muito curioso. Meu Deus, tinha que cuidar pra não quebrar, pra não pegar, pra... Quando nós entrava num lugar assim, ele ponhava as duas mãozinhas na porta, a minha mãe faz certinho, ele falava assim, nossa! Aí ele já queria ver tudo, queria ver tudo. Aí depois de um tempo, assim, a gente foi, né, falando, daí ele já não colocava mais tanto a mão, mas ele chegava, ele queria pegar, ele queria ver. Era uma loucura. Quando nós entramos lá no consultório daquela doutora, ele tinha acho que uns 5 anos. Do jeito que ele entrou, que ele viu aquela vitrine, ele falou assim, uau, a hora que ele foi andando, que ele foi relar a mão no vidro, assim, mas ele tava devagar, né? Ela falou assim, não põe a mão. Aquela voz dela, assim, sabe? Deu aquela ecoada na sala. Ela falou, não põe a mão aí. E daí o pai dele já é meio melindroso, né? Eu sou meio quietona, assim, né? Mas o pai dele já falou, João, vem aqui com o pai. Aí ele foi, sentou no colo do pai dele. E aí ele já acabou a graça da consulta, porque daí era a nossa primeira consulta com uma especialista fora. Mas a gente já pensou, com essa secura, coitado, não voltamos mais aqui. Foi o mesmo pensamento que eu tive mesmo que ele teve. E aí ela falou, né, a gente precisa de uma avaliação e não sei o que, vamos dar um medicamento para ele assim, porque eu tô vendo que ele é muito agitado, e até que a gente aceitou, né, porque a médica da PAI tinha pedido também, né, que se ele tomasse o medicamento específico, né, ele ia ter mais concentração e ia aprender mais rápido, né, então a gente não queria que ela medicasse ele, a gente foi nessa outra médica, mais uma médica muito, nice. Aí só sei que a gente, mesmo assim, a gente aceitou o medicamento, né? Porque nós éramos bem contra e sou assim um pouco até hoje. Eu acho que se não envolver questão muito emocional, eu acho que outras coisas a gente vai relevando, sabe? E aí fomos, demos esse medicamento pra ele. E aí o que acontecia? Ela era pra ele tomar 6 meses. Aí o vô dele morava em Londrina, ele que pegava ali a receita, né, pra nós. E aí chegou o final de ano, ela não liberou a receita, porque ela falou que ela tinha ido viajar e não teve tempo de deixar a receita, e ele ficou uns dias sem remédio. Aí ela deixou falado pra secretária que ao invés de a gente dar o medicamento pra ele, era pra dar só a metade, pra dar tempo dela chegar. E aí foi que a gente se encasquetou. Falei, não, vamos tirar esse remédio dele, né? Vamos tirar, porque não tá pra nós, visivelmente pra nós, não tava adiantando de nada. E aí a gente foi, conversou com a neuro dali mesmo da paz, sabe? Conversou com ela, ela falou assim, não, pra vocês tirarem não é difícil, vocês não podem interromper de uma vez. Mas dá metade 15 dias, depois os outros 10 aí comprimido que ficou, vocês pegam e dividem ele em um quarto e dá, né, metadinho, ou dá um dia sim, um dia não, e a gente foi, a gente tirou. Daí a gente não voltou mais nela. Daí quando a gente foi atrás de novo, nós fomos nesse doutor Marco Antônio. Marco Antônio não, Marco Antônio é o pediatra. O doutor José Andrade. E aí ele, né, ele já saímos lá com a avaliação e ele falou, gente, como se ele tivesse
né, porque ele é especialista no assunto, ele falou como se estivesse descrevendo meu filho, porque eles são assim, eles são assim. Eu falei, nossa, é isso mesmo. E tudo que ele tá falando é como se ele tivesse acompanhado meu filho ali, né, nesse tempo, nesse período ali, morando junto com a gente, porque tudo que ele falou era tudo que o João Marcos fazia, tudo que, né, e nessa época ele já tava falando bem, ele já conseguia, assim, interagir bem na conversa, prestar atenção, né, porque às vezes a gente ia nos lugares e às vezes, né, ele tinha que estar prestando atenção na conversa, às vezes a gente ia no médico, né, o que você tá sentindo? E ele tava prestando atenção mais nas coisas do que concentrado ali na conversa, né. Aí o João conversou com ele, falou do que ele gostava, que ele gostava muito de celular, que ele vai se formar em TI, né, que é negócio de técnico, né, desse negócio de computação, essas coisas, informação da internet, essas coisas, e o médico conversando com ele, e ele viajando lá, né, nas coisas lá que ele gostava. Sempre teve hiperfoco, né, que é uma das questões, assim, que eles, quase todos eles têm, né, eles não são todos iguais, tá, gente? Por isso que tem a explicação, né, que o autista, ele é um espectro, né, eles vivem dentro daquilo, tudo meio parecido, mas completamente diferente do outro. Às vezes um vai gostar de uma coisa, né, ou um vai gostar de outra, que nem o João mesmo, primeiro hiperfoco dele foi trem, né, o trem Thomas. Nossa, ele era apaixonado por aquele desenho do trem Thomas, e a gente morava perto da linha, e quando o trem passava ele ficava doido. Depois foi trocando, assim, né, vai trocando, assim, as fases. O desenho mesmo que ele mais gostou, assim, logo de cara, antes ainda do trem, foi o Barney e seus amigos. Nossa, Peter, era o Barney o dia todo. Decorei música do Barney, tudo, de tanto que ele gostava. O meu marido acordou. E aí fomos, né, até que fomos nesse médico e ele, né, já saiu de lá laudado mesmo com o autismo. Deixa eu pegar um cinza aqui. Laudado, né, de autismo mesmo. E não... Tô vendo o que eu faço aqui, gente. E não... A gente sentiu, assim, confiança naquilo que o doutor tinha falado, né? Estão me chamando. Não tava me chamando não, gente. Ele tava no telefone e eu falando, tô gravando, tô gravando. Aí só sei, gente, que depois desse laudo, né, a gente aprendeu, assim, mais coisas, né? A gente entendeu mais do que tava acontecendo, pesquisei mais, porque, assim, até então, ali, né, eu fazia tudo o que o pessoal tava falando. A Fono falou, eu fazia. Ai, gente, dei um nó aqui. Ah, não, tá certo. A Fono falava, eu fazia, né? A escola falava, eu fazia, mas eu comecei a pesquisar mais, a ver mais coisas, né? Nesse período aí, eu e o pai dele, né, nós separamos. Nós separamos quando o João tinha uns 3 anos. Mas não teve nada a ver com a situação, né, do João, não. Foi coisas que, né, já vinham acontecendo há muitos anos aí, não teve nenhum envolvimento com isso daí, né? E aí, comecei a ver mais coisas, sabe? Pesquisar mais coisas, viver mais, assim. E aí, na área escolar foi muito bom o laudo, porque daí, assim, passou ali algumas dificuldades, né? Nessa questão aí, passou. Mas, assim, das questões emocionais mesmo dele começaram a acontecer aí por volta dessa idade, de uns 8 anos, 9 anos. Que daí ele começou, assim, os amigos, né, foram, tipo, mudando, né? E ele começou a ver, assim, o comportamento dos amigos, assim, e acreditar muito. Então, por exemplo, assim, se eles brigavam, ele ficava muito assustado, né? Se a professora gritava com outro aluno, ele não entendia, assim, se era com outro aluno ou se era com ele já começava a chorar. Então, assim, por volta dos 8, 9 anos, assim, que foi, assim, uma fase, assim, bem complicada, porque daí é num ambiente que você não está, você não consegue controlar. Aí, às vezes, né, acontecia, eu ia buscar, olha, hoje aconteceu isso, né? Hoje aconteceu isso. Ah, e daí, gente, oh meu Deus do céu, você não tinha o que você fazia, porque você queria fazer alguma coisa, você queria ajudar ali naquilo ali, só que não adiantava de nada, porque não é um ambiente seu, né, que você consegue controlar. Aí, nessa época que eu usei, né, o laudo dele e pedi um professor, né, que fosse que ficasse ali com ele, porque eles têm direito justamente por isso, por essa questão da socialização. Eles não vão conseguir se desenvolver ao barulhão da chuva, gente. Eles não vão conseguir se desenvolver e aprender nesse ambiente qual eles não conseguem se socializar se eles não tiverem uma ajuda de alguém. E o professor, gente, em si, ele não consegue prestar atenção na sala, dar aula,
E ensinar uma criança ali, né, que tá às vezes com outra dificuldade, ou até às vezes mesmo distraído com outras coisas, aquele professor não vai conseguir. E aí foi que a gente, né, eu fui, conversei com a secretária de educação, ela falou, olha, mas não precisa, que o João é tão inteligente, não sei o quê. Eu falei, olha, mas pelo que eu sei, né, aí eu já fui, sim, né, toda pesquisada lá no Google. Eu falei assim, olha, pelo que eu sei, o problema, né, no caso do meu filho, não é essa questão, o problema dele é a socialização. E esse professor, ele serve para isso, para socializar ele na sala e fazer com que ele aprenda de maneira mais simples, né? Ela falou assim, não, mas do jeito que ele é esperto, ele vai aprender. Eu falei, não é bem assim, eu sei que não é bem assim, porque daí, gente, teve uma briga na escola, que o menino, né, brigou um com o outro com uma pazinha dessas de pegar sujeira. E aí ele falou que ia matar o outro, daí a professora foi defender, ele quis, né, dar capar na professora. E na cabeça do meu filho, ele não queria estudar mais, porque ele achava que aquilo era verdade. Quando ele escutou o outro falando eu te mato, né, na cabeça dele, ele entendeu que aquilo lá... Nossa, tá balançando muito, vocês não tinham visto isso. Ele entende que é verdade aquilo lá. Às vezes, né, você vai fazer uma brincadeira, eles não entendem, né, duplo sentido. Então, assim, ele passou ali aquele tempo ali muito sofrido. Ele ia pra escola com medo, ele ia agoniado, porque ele achava que ia acontecer uma outra briga e alguém ia morrer. Por quê? Porque o aluno falou que ia matar o outro ali, né? Então, assim, foi um período, assim, bem complicado e eu fui, conversei com a secretária de educação, falei que o João tinha esse direito, porque o laudo dele tinha esse direito. E ela falou, não, porque ele é muito esperto, ele vai conseguir, não sei o quê. Por quê, gente? Porque isso envolve gastos, né? Eles precisam contratar uma pessoa para ficar com seu filho, sendo que já tem uma professora com seu filho. Mas eu nunca exigi esse direito por qualquer motivo. Mas nesse caso era uma questão que eu precisava muito. Ele, né, logicamente precisava muito mais que eu, que só ficava sofrendo em casa. Já por conta disso. Porque, né, ele não estava aprendendo nada, ele só ia pra escola com medo e voltava com medo. E aí foi, ela não teve jeito mesmo, eu esperei mais uns dias, ela não foi, e aí a gente vai no Ministério Público, né? Aí fui no Ministério Público, fiz a denúncia, né, de que meu filho laudado teria esse direito e tal, e que ela não tinha, não quis ali, né, no caso, fazer um teste que fosse ali para colocar um professor para ver se o João ia ficar melhor. E aí quando a gente vai no Ministério Público, né, que a gente tem direito realmente a alguma coisa, ele chama a pessoa lá e fala, faça-se cumprir, né? Praticamente isso, não tem assim muita negociata com eles, né? E aí teve a reunião, né? Chamaram lá pais, pedagogos, né? Para participar dessa reunião lá com eles, tudo. E aí nessa reunião, né, foi solicitado, né, que eles, dentro de um prazo de algum tempo lá, que eu acho que foi coisa de 10 dias, 15 dias, eles iam ter que conseguir um professor para ficar com o João. Aí sim veio esse professor, o professor Eduardo, o João gostava muito dele, gente. Foi assim uma coisa que ele explicava a situação pro João, né? Tipo assim, olha, agora, João, nós vamos fazer tal coisa agora. Ó, agora a professora tá irritada porque tá tendo muita bagunça, tendo muito barulho. Então ele passou a entender, assim, o que estava acontecendo naquele ambiente. Que, né, ele tava assim, externamente. Eu volto a falar para vocês, a principal dificuldade é essa, a socialização, né? Esse ambiente para eles acaba ficando muitas vezes cheio de informação sensorial, né? Para eles, assim, muito grande. Tem toda essa questão. O João, assim, uma das dificuldades que ele tem até hoje é o ouvido, né? A sensibilidade auditiva dele. Eles ouvem, né? Assim, muito bem, ruído, tudo. Mas depois dessa fase aí, gente, o professor Eduardo ficou com ele acho que 1 ano ou 2. Aí teve uma época que entrou. Acho que entrou uma professora, eu acho. Só sei que logo começou a pandemia e foi estudo à distância, essas coisas assim, né? E aí já começou a ficar mais em casa. Aí quando ele voltou, ele já voltou no estadual. Aí sim eu fiquei com medo, porque são, né, maiores, né? Sala super cheia, eu já fiquei morrendo de medo. Mas foi muito bom, gente. Foi muito bom porque aquele medo que eu tinha, assim, né? Teve crianças ali que se aproximou, que ficou ali junto com ele, que a gente via, né, que não tava nem aí pelo jeito do comportamento dele, sabe? Às vezes, muito, né? Muito dos preconceitos vem sim do jeito de criar os filhos. Eles, sabe, tratavam o João assim como
normal, né? Às vezes ele não gostava de barulho, eles até falavam, ó, o João não gosta de barulho e tal, não vamos ficar mais quieto, não sei o quê. Isso, né, agora, né, na sétima, oitava, porque no nono ano que ele acabou agora, gente, o bagulho era doido lá, hein, como se diz os jovens, o Cauã que fala, o bagulho é doido lá na minha sala. Porque daí é muita gente, muito barulho, muita situação, né, adversa. Mas mesmo assim foi tudo bem. Agora esse ano ele teve assim muita dificuldade mesmo, porque daí eles já são bem grandes, já são rapazes, eles não obedecem professora, né? E ele fica falando que tem que obedecer, que tem que obedecer. E ele sofre, né? Esses anos, né, para trás, aí antes do nono ano, gente, ele ficou assim, fica assim meio melindroso. Teve uma vez, né, que eu fui buscar ele na escola, ele tava chorando, vocês nem adivinham por quê. Porque em matemática ele é bom, sabe? E tava assim uma época que os professores estavam elogiando muito ele, como que ele era esforçado, porque na matemática ele tava muito bom, ele tinha tirado 90, inglês ele vai super bem, né? Mas português não vai bem de jeito nenhum. Por quê? Porque eles têm essa dificuldade né, das palavras, de socializar, de interpretação de tudo. Em português ele não vai muito bom, mas ainda tirava assim notas boas, sabe? Mas eu fui buscar ele esse dia porque a professora de arte estava fazendo um trabalho no corredor, no pátio, e eles, né, iam pintar lá uma tela, que eles iam pintar o que, gente? Ah, ele escolheu para pintar à noite, porque ele achou que ia ser mais fácil. Agora eu vou fazer a cola. Cola com fio de polipropileno, gente, que tô usando agora, principalmente nesse tapetão, né? Eu vejo muito a Gizi, cadê será meu isqueiro? Eu vejo muito a Gizi fazer isso lá tá aqui, lá no canal dela. E é nesse caso aqui eu ia fazer também, né? Mas agora sabe o que eu tô gostando? Antes eu tinha uma birrinha assim de colar, só pequenas coisas assim, arremate, né? Agora não, tô gostando bastante. Então, gente, só sei que a professora ligou, olha, dá pra você vir buscar o João, porque ele tá muito chorão hoje, não sei o que aconteceu. A gente tava aqui no trabalho de artes e ele tá chorando muito. E eu cheguei lá, o menino tava chorando, porque ele é bom na matemática, ele é bom no português, ele é bom em... deixa eu cortar, não desgrudou. Ele é bom na matemática, ele é bom até no português, ele é bom no não sei o que, inglês tirou 10, mas a pessoa não sabe pintar o céu. E era pra pintar o céu. E ele achou que ia ser fácil. E daí ele foi fazer a lua e ele não conseguiu fazer a lua. E ele rebocou todo o desenho lá e ficou muito irritado, porque daí ele era muito bom nas outras coisas, mas não sabia nem pintar um céu de noite. Chorou até dizer chega, gente. Então, assim, são pequenas coisas, né? Agora, esse ano mesmo, né? Teve muito problema com barulho na sala, né? A gente chegou a pesquisar ali com ele. Nossa, João, o que tá acontecendo? A professora falou, né, que você tava muito triste. Ele chegava em casa com dor de cabeça. Chegava em casa, tipo, chorando, ficava pros cantos, sabe? Assim, umas coisas que você não sabia o que era. A gente pensava, alguém brigou, alguém falou alguma coisa. Aí a pedagoga de lá é tia dele, né? Parente lá do pai dele. Ela chamou, né? Foi lá no comércio dele, tem uma açougue, né? O pai do João. Ela falou pra ele, né? Olha, tá acontecendo alguma coisa com o João, tá tudo bem em casa, porque ele fica chorando lá durante a aula, no recreio. Ele só fica sozinho, ele não era assim, ele tá se fechando. E eu fui perguntar pra ele, ele não quer conversar comigo, e virou aquele, né? E de tudo que a gente pesquisou ali com ele, era porque o barulho tava demais. E aí os meninos brigavam muito. Tinha 8 meninos grandes, assim, na sala dele, que brigavam muito, sabe, entre eles. E eu vou pegar o fulano, vou bater no fulano, e ele sempre vai pensar que é verdade, né? Assim, eu até acho que ele sabe bem, assim, essa parte da brincadeira, sabe? Mas eu acho que nesse ambiente, assim, que ele já tá tenso, ele não consegue decifrar se é verdade, se é mentira a brincadeira dos meninos, né? Mas graças a Deus esse ano acabou, passou de ano logo, né? Na primeira semana que já pôde aí fugir da escola, já fugiram os dois, ele e o Cauã, por conta que, né, passaram bem, não tinha motivo de ir mais uma semana turbulenta, né, pra aula, só pra ficar sofrendo lá, sendo que as notas, né, já estavam boas, né, já estavam aí alcançadas. Mas é isso, gente, assim, né, resumão, assim, das questões é essa. O problema maior é de socialização, que nem agora ele tá lá, passeando lá.
Inventou o ano passado que queria ir, que férias queria tirar lá e que ia ir pra casa da avó, quer se sentir independente, né? Eu sei que eles cuidam bem tudo, mas a gente fica com aquela sensaçãozinha assim, né, de ai que medo, né? Mas, como se diz, a gente tem essa tendência a super proteger, né? Meu marido que fala. Ah, os piá da idade deles já estão aí fazendo um monte de coisa, né? Eu fazer tanta coisa nessa idade e nós fica segurando esses meninos, mas é, né? É complicado, gente. E eu tenho, né, o Cauã Eduardo também, que é o filho biológico do meu esposo, que mora aqui com a gente, né? O Cauã, ele também tem deficiência, né, física. Ele nasceu antes do tempo, ele um pouquinho antes do tempo. E ele teve, gente, uma parada respiratória. E essa parada respiratória afetou, poderia ter afetado o cérebro, mas afetou fisicamente, que é da cintura para baixo. Então, ele também tem, né? Ele já vai fazer 17, o João acabou de fazer 16, né? E ele vai fazer 17. E ele tem, assim, essa dificuldade para andar, né? Então, por isso que às vezes eu brinco com vocês, né? Falo muitas vezes que é por isso, né, que eu resolvi trabalhar desse jeito, de maneira livre, assim, aqui. Porque daí eu não tenho essa questão da negociação com a cliente, né? Eu preciso fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que comprar aquela cor que a cliente pediu. Porque acontecem muitas coisas que tomam muito, muito meu tempo. Então, eu não posso ficar mais assim. Eu, né, resolvi trabalhar em casa. Uma das questões foi essa. Eu até quis, gente, trabalhar fora um tempo. Quis, assim, muito mesmo trabalhar fora. Aí o meu esposo falou pra mim, mas daí? Você vai trabalhar fora? Quando que você vai ter tempo pra ficar com o João? Né? Porque eu, no começo, quando eu casei com ele, ele morava no sítio. Então, o que acontecia? Eu pegava o João no final de semana. Né? Sexta-feira, do jeito que ele saía da aula, eu já pegava ele e ia pro sítio. Ele ficava o resto da sexta, sábado, domingo. Segunda-feira eu já trazia ele, colocava na escola à tarde, era eles que buscavam ele na escola. Então foi um tempo assim, né? Ele falou, e agora se você começar a trabalhar, como que tempo que você vai ter pra ficar com o João? Porque trabalha sábado também, né? Qualquer trabalho aqui por aí, você vai trabalhar no sábado. E aí foi, né? Eu fui pensando, e ele sempre, né? Nunca falou, ah, não, você tem que trabalhar, né? Aí eu fui segurando as pontas, até que, né, voltei a fazer crochê aí na época da pandemia, assim, levando bem a sério mesmo. Foi na época da pandemia, daí criei meus canais, né, trabalho por conta, foquei mais no canal de videoaula para ter realmente ali uma renda, né, com o crochê, para eu poder ter liberdade de ficar, né, perto do João. O Cauã faz 3 anos que ele veio morar com a gente, né, depois que a gente fez aqui a casa, ele veio pra cá um tempo e falou, eu quero morar com você, pai, quero morar com você, pai. Aí ele veio pra cá com a gente. Opa! Daí eu, né, os dois ficam comigo, meu esposo trabalha na roça, né, e a responsabilidade de criar os dois aí, dentro de casa aqui, é minha, né, que levo, que busco, que vou atrás dos problemas, né. Cauã tem mãe, tá, gente? Tem a mãe dele casou de novo e o esposo dela foi transferido. Eles moram em Curitiba, tá? Mas tem a mamãe dele. Que ele quis vir morar com a gente aí. Ele sempre foi muito grudado com a mãe dele. A gente até estranhou quando ele falou que queria vir ficar aqui, né? Por causa disso, porque ele sempre foi muito, 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 muito grudado com a mãe dele. E a gente até estranhou, mas graças a Deus, né? Tá aí os dois meninos, graças a Deus eles se dão super bem. Não aparece aqui no canal, tá, gente? Porque os dois não gostam de jeito nenhum. Tem vezes que eu tô lavando louça lá e deixando o vídeo gravando pra colocar pra vocês, eles já perguntam, mas você vai tirar o áudio, né? Nem a voz deles, eles não gostam que aparece. Mas são dois mocinhos muito bonitos, muito saudáveis, são, né, dois rapazinhos aí lindos, estudiosos, os dois, graças a Deus, bem espertinhos, tanto o João quanto ele, sabe, bem estudiosos mesmo. E é assim, gente, então eu sou mãe atípica de 2 filhos agora, eita glória. E vocês sabem, né, que além dos dois, eu tenho o papai, né, que sempre tá precisando de uns cuidados aí. Tem a minha mamãezinha também, que, né, tem a saúde, assim, um pouco melhor do que a do pai, mas de vez em quando também dá uns problemas, porque a mãe tem diabetes, né, tem umas coisinhas aí. Então,
estamos aí, né? Pra mim foi uma bênção de Deus eu poder estar trabalhando assim, desse jeito em casa. É uma questão aí de longos anos, né? Eu ainda não consegui me desvencilhar de algumas coisas, né? Do jeito que eu quero trabalhar, mas desse jeito que eu tô trabalhando hoje em dia, é um jeito que eu considero, assim, sabe, gente, ideal pra mim. Porque eu não tenho, assim, um comprometimento físico, né? Supomos que, por exemplo, eu vou parar, assim, com a revenda, né? Ah, eu vou precisar parar com a revenda, né? Embora que nunca quero, né? Porque eu sei das minhas responsabilidades, o meu contrato virtual com a Bia, mas assim, são coisas que eu sei que se eu tiver de parar, né, por um tempo pra fazer alguma coisa, pra cuidar de alguém, eu sei que eu vou conseguir, sabe? Então, aos poucos eu quero eliminar essa aqui. É uma encomenda super complicada que eu peguei, meu Deus do céu, gente, que tá sem colar. É uma encomenda super complicada que eu peguei, mas creio eu que é a última complicada da minha vida, porque eu não tinha noção que esse negócio ia ser tão complicado assim, né? E aí agora eu vou fazer pronto entrega, né? E vou continuar trabalhando na revenda. As minhas aulas é a prioridade, né? Vou ficar na revenda e depois, né, eu vou fazer pronto entrega pra pessoa. Ah, eu quero tal coisa. Tenho sim. Tenho já na pronta entrega, porque daí fica mais fácil, gente. Ser pronto, né? Tá pegando encomenda? Não, não tô, mas você queria o quê? Jogo de passadeira? Ah, eu tenho esse pronto, quero trabalhar assim, sabe? Porque daí eu consigo, né, produzir ali bem, uma quantidade bem legal e livre, né? Consigo produzir livre aí. Fora os projetos que a gente vai entrando aí na vida, né? Mas é isso, gente. Então, eu tenho, né, o João Marcos, que é um autista. As únicas coisas, assim, que ele tem é o autismo mesmo, tá? Ele não tem, né, déficit de atenção, hiperatividade, porque geralmente, né, os autistas, eles têm ali essa questão também de ter outras comorbidades. No caso do João, não. Do João, ele tem só o autismo mesmo. Outro dia eu falo pra vocês do meu sobrinho, aquele que fica aqui. Ele tem TOD. É um pouco mais complicadinho o TOD, né? E aí eu falo pra vocês um pouquinho sobre isso, que hoje ele tá aqui, tá lá na sala. E aí, o João tá aqui, que tá passeando, e o Cauã tá lá pra casa da avó dele. A avó dele mora perto aqui, né? No São José, que é onde a gente morava antes, quando tinha o sítio. Ela mora lá, e ele falou que ela passar uma semana, já vai pra 2, já fez 2 já que ele tá lá, mas deixa, né, que depois também não consegue ir. E aí começa a aula, essas coisas, deixar o menino ser feliz. Mas então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, viu, Sheila? Se vocês tiverem alguma pergunta específica, né? Que às vezes eu falei assim um resumão para as coisas aqui não ficarem tão grandes, pode perguntar, tá bom? Pode perguntar que eu tentarei responder aqui sobre a minha experiência de mãe, né? Porque eu não sou formada em nada. Gente, então, da falta muito desse tapetão, olha aqui. Ai, ai, mas eu decidi que eu vou fazer só ele agora, né, até eu conseguir finalizar ele. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês. Aqui ficou sem colar, já vou até colar. Sabe o que eu fiz hoje de manhã, gente? Eu vim colando, porque eu não tava arrematando outro dia que eu tava costurando. Daí, quando foi hoje, eu falei assim, não, eu vou aproveitar e vou fazer todos esses arremates, sabe? Pra quando eu acabar, eu falar, acabei? Eu pensei isso, falei assim, a hora que eu acabar, eu falo, eu acabei. Quer ver o que eu tô fazendo? Ó, eu não tenho a unha comprida que nem as meninas têm, né? Então, eu pego e queimo aqui, ó, né? E aí, eu venho aqui, encosto e aperto com a bundinha aqui do tic-tac, ó. Aí dá certo, porque que nem as meninas têm unha grande, eles erguem, né? E tomba assim, aí no caso eles conseguem apertar. E as minhas unhas, ó, todas maravilhosas, olha que tamanho. E aí eu não consigo, né? E aí então eu coloco assim. Se ficar grudado aqui, eu puxei e não sair, eu venho aqui e corto. E daí sai. Então aqui tem um tanto costurado e tem tudo isso aqui, gente, pra eu costurar. Eu até vou arrumar certinho aqui, porque esses dias eu baguncei e ficou assim.
O João Paulo, esse que tá aqui em casa, ele, né, desde... Opa! Eu tô falando aqui, vocês olhando pra baixo, hein? O João, esse que vem aqui em casa, ele tem TOD e tem outras hiperatividades ali, né? Mas assim, ele se dá muito bem com ficar aqui em casa. E aí quando, né, saiu esse assunto dele ficar aqui, aí teve essa conversa. Nossa, mas por que lá ele fica tão bem com a tia Gisele e em outros lugares ele dá tanto problema? Porque dá, gente. Nossa, bichinha, ele tem temperamento forte. Mas aqui em casa, nossa, é difícil acontecer alguma coisa. Só um dia que ele entrou em crise aqui, mas se eu falar pra vocês que o sintoma era de ciúme, vocês não vão acreditar, né? Então, o dia que eles conversaram sobre isso lá no atendimento dele, né? Com essa mesma fono que agora tá atendendo o município também, que atendeu o João quando era criança. Ela falou, é porque ela já tem experiência, né? Como que, como que conduz. Gente, se está brabo, eu deixo eles ali, né? Tem vezes que ele fica irritado quieto aí, daqui a pouco ele vem, oi tia, aquela hora não tá um pouco bravo. Eu falei, tá bom. Eu não esquento muito meu coco não, gente. Nossa, mas eu tô vendo que tem pouca cor aqui, gente. Será que vai dar? Meu Deus do céu, olha aqui, só tem esse aqui, não tem mais dessa cor. E eu arrumei tudo isso aqui ontem, não é possível que tenha um pouquinho desse aqui. Mas eu vou colocar ele ali agora e vou ver a medida que deu, porque é 1,60 m, eu acho. E já tá com... Mas mesmo assim não vai dar. Que medo. Fiquei preocupada agora. Nossa, gente, já faz mais de uma hora que nós estamos falando. Mas esse vídeo era só pra gente conversar um pouquinho, né? Pra vocês entenderem um pouquinho aqui da Gi, tá, gente? Deixa eu erguer vocês assim. Pra vocês entenderem aí um pouquinho da minha vida, tá? Apagar aqui a vela. Pra vocês entenderem aqui um pouquinho como que funcionam as coisas, né? Por isso que eu foquei muito no crochê, tá, gente? Então, é uma questão assim pra mim, né? De eu poder trabalhar em casa, de eu poder trabalhar no meu tempo, de eu poder dar atenção para as coisas que precisa, de, né, dar atenção pro João, pro Cauã agora, né? Poder sair ali a hora que eu preciso com meu pai. Vocês viram aí que esses dias eu ia no médico quase todo dia com ele, agora ele tá numa fase boa, graças a Deus. Então, assim, eu já foquei mais nisso pra isso, porque daí eu sei que eu tô bem pra fazer as coisas aqui, sabe? Eu sei que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e daí se eu precisar sair também, eu acho que eu tenho meus compromissos para honrar, mas, por exemplo, assim, o meu foco principal é o canal de videoaula. Só que se eu não conseguir fazer aula por problemas, eu não devo satisfação para ninguém, a não ser para mim mesma, né? Agora, as peças da revenda eu preciso cumprir. Então, assim, já diminui um pouquinho a minha carga, porque daí eu sempre tento deixar um pouco adiantado, né? E esse ano, principalmente, quero fazer isso. Quero, né, pegar o pedido ali que ela tem para esses 15 dias, fazer, para eu poder ficar livre, e aí depois, né, eu focar nas minhas aulas, em desenvolver peças, desenvolver aula, coisas assim, né. E é esse que é o meu plano. Tá dando certo por enquanto, graças a Deus, né. Gente, mas então é isso. É só para contar um pouquinho, para responder também a Sheila. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Eu fiz um resumão aí, né, de tudo isso. Hoje o João, ele fala assim super bem. Ele tem assim um pouco de dificuldade às vezes, né, tem aquela fala assim um pouco pausada, né, mas hoje em dia, essas pessoas veem ele assim, né, que não conhece ele, não percebe mais, né, mas isso é uma questão assim de muita evolução, né, além de pessoal, como dos tratamentos que a gente vai fazendo ao longo da vida, né, tem que dar atenção, tem que cuidar, nossa, assim, é uma responsabilidade pra gente, assim, né, porque tudo isso depende muito. E às vezes, né, assim, aqui mesmo, nunca tudo era gratuito, né, assim, nunca, olha, falar assim que eu paguei do tratamento do João foi às vezes que foi levado no neuro, mas aqui, né, o município tem psicólogo, teve um tempo que eles ofereceram terapia ocupacional, né, que é um profissional bem caro, né, o TO, ele é bem caro, e fonoaudióloga, TO, assim, sempre teve aqui. Então, assim, o tratamento foi, né, digamos assim, de rede pública mesmo, né? Assim, nunca paguei, assim, particular, não. Até fono teve uma época, né, que foi sugerido, mas daí a gente não quis, né? Porque tinha, né, ali, a gente deixou só aquele dia que tinha mesmo, que já foi bem bom pra nós, né? Mas assim, nada
nenhum profissional caríssimo vai substituir, né, o seu amor e o seu carinho pelo seu filho. Até eu me lembro disso, que foi falado muito sobre isso, né, logo no começo ali, que a gente ficou assim um pouco preocupado, né, e se a gente não conseguir, se a gente não puder, e se não tiver dinheiro, e se for caro, né. Essa mesma fono, ela falou pra nós, olha, amor e carinho não vai faltar para vocês, e isso que é o mais importante, né? Porque não adianta a criança receber meia hora de terapia e chegar numa casa que a mãe tá sem tempo, que a mãe tá com pressa, que a mãe tá mexendo no celular, que a mãe saiu, né? Não. Daí essa criança não vai evoluir. Então, assim, eles fazem ali e passam, né, para os pais o que aquela criança está precisando, mas que a gente possa continuar isso, né, com amor e carinho em casa, que é uma experiência que nenhum profissional de saúde vai ter. Nenhum profissional de saúde vai ter o que você, mamãe, né? O que você, familiar de alguém com deficiência, seja ela qual for, né? Que é o carinho, porque é isso que vai fazer com que como que fala? Com que a criança evolua, né? Ela se sentir segura, protegida, né? Que nem meu filho, ele teve dificuldades na escola. Por quê? Porque lá era um ambiente totalmente fora para ele. Né? Eu tive que lutar, pelejar para que ele se sentisse bem lá naquela escola, para que ele pudesse evoluir, né? Hoje ele é muito esperto, muito estudioso, tudo, mas assim, se a gente deixa de qualquer jeito, a criança perde aqueles primeiros anos ali que devia estar evoluindo em sofrimento, né? Então, por isso que é importante, né? Ele se sentir seguro com o pai, com a mãe, né? Eu separei do pai do João, ele tinha 3 anos, acho que alguma coisa assim. Aí depois eu casei, o pai dele casou também, né? Casou com uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito a cuidar do João, né? Se tivesse de brigar na escola, ia nós duas lá, porque ela ia também, porque ela, né, sempre cuidou muito bem do João. E assim, tanto aqui em casa quanto lá, ele cresceu num ambiente, né, saudável, protegido, né, amado. Então isso fez com que ele conseguisse ter paz para evoluir e enfrentar as coisas, né, que é o ambiente social, que é a parte mais difícil para eles. Então, nenhum profissional vai suprir, né, o amor e o carinho daquela pessoinha que Deus colocou dentro da nossa casa para nós cuidar, né? Então não se preocupe assim, né, com tratamentos, as coisas assim, é essencial, precisa assim, né, alguém lutar por isso, mas em todo caso, você, né, é a pessoa mais importante da vida do seu filho, da sua filha, do seu ente ali. Hoje em dia tem internet pra gente pesquisar o que eu faço, o que eu, né, a gente vê, assim, esse ano passado, abriu, né, Associação de Pais aqui e Amigos de Autista de Marilândia, né, a gente vê, assim, eu até falei pra Kelly, eu fui na reunião ano passado, eu falei assim, como que, né, a gente vê as coisas, né, assim, as mães chorando, contando as suas histórias, como a gente já sofreu também quando nossos filhos tinham aquela idade, porque a gente se sente completamente incompetente de fazer com que aquela criança evolua. Porque acontece um problema, a gente fica muito assim, sabe? Meu Deus, é eu que tenho que resolver, eu que tenho que fazer, eu não posso deixar meu filho acontecer isso, não quero deixar ele sofrer, sabe? Assim, aquele dia eu vendo as mães falar, né? Ah, porque minha filha não come, porque a minha filha, o meu filho também tem seletividade alimentar. Mas eu vejo assim bem pouco. Outro dia nós conversamos sobre isso, que é um assunto longo também. Mas assim, ai, meu filho só tá comendo miojo, meu filho só tá comendo aqueles mini chicken empanados, essas coisas assim. Meu filho só tá comendo aquilo lá, né? Ai, meu filho não conversou. Eu não levo meu filho na festa de aniversário de ninguém. Ninguém convida o meu filho, sabe? A gente vê assim que é um sofrimento tão real dentro do coração daquela mãe que você fala, nossa, como que a gente pode ajudar? E eu vendo ali elas conversando e o João já grande, já passou toda aquela dor, aquela aflição ali que elas já passaram, né? Eu fico pensando, falei, nossa, quantas vitórias, né, Deus proporcionou até nesses dias de hoje que nós estamos, porque, gente, é sofrido, hein? A gente vê, assim, né, muitas crianças, assim, são isoladas, né? Não tem muitas amizades, ou ninguém quer se envolver, sabe? São umas coisas, assim, muito pessoais que eu acho que dói no coração da gente, né? E conforme agora que o João foi crescendo, né, foi passando, e eu vendo aquelas mães com aqueles filhos pequenos, eu falei, nossa, eu já passei por tudo isso e já chorei tanto, né, e hoje em dia a gente só vê as vitórias, né, graças a Deus, né, temos lutas ainda, temos dificuldade, claro que temos, né, esse ano foi um ano difícil por essa questão do barulho aí, mas a certeza é que vamos tentar estar lá em todas as dificuldades que ele tiver para cuidar aí dos nossos meninos, né, gente. Então eu tenho 2 filhos, o Cauã, do meu esposo biológico dele, né,
Cauã vai fazer 17 no começo do ano e o João fez 16 agora em novembro. E eu e meu esposo que moramos aqui nesta casa. Tá bom, gente? É isso. Sou uma mãe azulzinha com muito amor e com muito carinho, tá bom, gente? É isso então. Não tem trabalho finalizado hoje, mas é só pra contar pra vocês mesmo que tô aqui nessa peleja com esse tapetão. Não vou fazer outra coisa a não ser terminar ele. E também, né, depois a gente volta aos vlogs normais. Quando ele estiver pronto, eu vou filmar ele pra vocês, eu prometo, tá, gente? É isso então. Beijão pra vocês e até o nosso próximo vídeo.